Eu queria agradecer muito a presença de todos e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, declarar aberta a sessão de hoje, lembrando mais uma vez que a Academia Nacional de Medicina continua, apesar de tudo, a se reunindo e contribuindo na medida do possível para melhorar as condições de saúde e a medicina da população do Brasil, principalmente nessa crise. Queria agora, de maneira oficial, encaminhar os votos de felicidade da Academia Nacional de Medicina ao acadêmico José Carlos do Valle pelo aniversário de hoje e também parabenizar o acadêmico Sérgio Novis pelo lançamento do livro dele, já oferecido a todos os acadêmicos e comunicado pelo nosso acadêmico secretário-geral, Sérgio Cruz, a quem eu passarei a palavra depois de perguntar aos acadêmicos se existe alguma correção na ata encaminhada durante essa semana. Tenho a impressão que não há nenhuma solicitação, então eu considero a ata aprovada. Só para deixar claro, todos os acadêmicos devem estar com o microfone liberado. Se algum acadêmico não conseguir falar por algum problema, levante a mão, que faça um movimento que a gente providencia. Então, aprovada a ata, eu passo a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz, secretário-geral para as comunicações de praxe. Boa tarde, presidente Rubens Belfort. Boa tarde também a todos os estimados confrades que estão nos assistindo e a todos os demais convidados. As comunicações da Secretaria hoje vão se resumir apenas, senhor presidente e queridos confrades, a lembrarmos que na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, é feriado nacional, de maneira que não haverá sessão, e que as sessões dos dias 18 de junho e 25 de junho já estão definidas por essa diretoria. No dia 18 de junho, nós vamos nos juntar às comemorações do aniversário de 120 anos da Fiocruz, num simpósio que está sendo organizado com muito carinho pelo acadêmico Paulo Bus, e já está em processo de finalização do programa, que será divulgado ainda essa semana, provavelmente. E no dia 25 de junho, nós teremos um simpósio de cirurgia, reflexões sobre o cirurgião idoso. Essa era uma proposta que já tinha sido feita pelo acadêmico José de Jesus Camargo e que vai ser levada a cabo, então, no dia 25 de junho, mas apenas na parte da tarde, de 14 às 17 horas. Às 18 horas, na nossa sessão ordinária, nós teremos, então, duas palestras de dois importantes geriatras, Alexandre Kalash e João Toiolino, que vão nos falar a respeito de aspectos também da geriatria e principalmente num momento como esse da pandemia. Então, estas, senhor presidente, seriam as comunicações mais importantes da Secretaria. Muito obrigado. Realmente, o acadêmico Ricardo Cruz, como secretário-geral, tem sido extrema competência usual na programação científica. Esta sessão comemorativa com a Fiocruz, como ele já disse, sob a coordenação do acadêmico Paulo Bus, conta também com o apoio dos outros acadêmicos da Fiocruz, acadêmicos e da Fiocruz, o acadêmico Cláudio Tadeu, o acadêmico Cora, a acadêmica Léo Cora e o acadêmico Temporão. Vai ser um sucesso com a presença de muitas autoridades. Nós vamos tratar de realçar, inclusive com a participação também do acadêmico Messias, a grande interação nesses anos todos entre a Academia Nacional de Medicina e a Fiocruz. Em relação ao simpósio de geriatria, realmente o Kalash, um dos maiores geriatras especialistas em gerontologia do mundo, vai falar sobre Covid, epidemia de Covid em epidemia do ódio, e o João Toniolo, um geriatra de São Paulo, com grande experiência também em tratamento de pacientes geriátricos
em domicílio e em clínicas especiais, vai também falar. Eu queria reforçar o agradecimento ao acadêmico Mandarim, que aceitou ser representante da Academia Nacional de Medicina, junto à Academia de Medicina da França, nas comemorações dos 200 anos, e ele será o intermediário entre os nossos acadêmicos e a Academia Francesa em relação a perguntas e questionamentos relacionados ao programa científico sobre Covid e vírus que a Academia Nacional de Medicina da França está desenvolvendo. Essas são algumas considerações que eu achei importante fazer. E tem uma outra que é relatar o enorme sucesso este ano dos prêmios da Academia Nacional de Medicina. O prazo termina amanhã à meia-noite. Nós estamos com 38 trabalhos, ou seja, fomos de 6 ou 7 para 38 em um ano, o que é justo, principalmente se lembrarmos que se trata do prêmio mais antigo da medicina brasileira, instituído por volta de 1840, eu acho, o acadêmico Omar me corrige daqui a pouco, e sem dúvida o prêmio mais importante da medicina brasileira. Nós temos o objetivo que o ano que vem nós tenhamos pelo menos 50 candidatos a esse prêmio, pela importância do mesmo. Claro que isso se traduz num trabalho muito pesado para a comissão selecionadora dos prêmios, que não vai ter muito tempo, porque nós temos apenas entre dia 7 de junho e o aniversário da academia para concluir e já sabermos os ganhadores. Mas nós, felizmente, vamos poder contar com o acadêmico Francisco Sampaio como presidente da comissão de seleção dos prêmios, e essa presidência e a diretoria vai ficar totalmente excluída de qualquer trabalho de seleção, por uma questão até de maior transparência. Por último, e também muito importante, comunicar que desde ontem o penúltimo fascículo dos Anais da Academia Nacional de Medicina já estão disponíveis. Estão disponíveis desde ontem na página da academia, e o link vai ser encaminhado a todos os acadêmicos nos próximos dias. O outro fascículo relacionado, que seria o último de 2019, deve estar pronto também até o final de junho, e dessa maneira, em julho, nós já vamos poder liberar o primeiro fascículo de 2020. Evidentemente que isso se deve muito, ou quase tudo, ao acadêmico Galvão, que é o editor dos Anais da Academia Nacional de Medicina, mas também a Cláudia Campos e toda a equipe da academia. É a versão eletrônica, uma vez que é impossível fazermos agora a versão em papel, mas existe o compromisso dessa diretoria para que, tão logo voltemos à vida não normal de antes, mas a vida normal do futuro, se faça a impressão também, se faça a forma de impressão em papel, para que se continue a manter a tradição em papel dessa publicação mais antiga da medicina brasileira. Essas são as considerações que, como presidente, eu gostaria de fazer, e passo a palavra agora aos acadêmicos que tenham algum assunto para ser comunicado. Levantando a mão fisicamente ou na mãozinha aqui, por favor. A primeira tela, eu acho que tem o acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente, no intervalo eu já fiz essa comunicação, mas devido exatamente a nós não podermos estar na academia para uma tarde de autógrafos, eu estou à disposição de todos, e o ideal é que me telefonassem para o meu celular, que está no livro da academia, para que combinássemos a maneira de eu fazer chegar às mãos deste confrade. Alguns têm já passado aqui na minha portaria, apanhado. Eu moro numa rua que é praticamente passagem, que é a Avenida Borges de Medeiros, mas eu gostaria que, num prazo relativamente curto, o livro chegasse a todos os acadêmicos, porque realmente foi a realização do meu sonho de 80 anos, que eu queria, aos 80 anos, escrever um livro sobre um pouco a história que eu vivi
na evolução da medicina nesse período. Muito obrigado. Não sei se o acadêmico Sérgio Novilho já terminou. O microfone foi desligado. Terminei sim, senhor presidente. Então, eu tenho certeza que eu exprimo a opinião de todos os acadêmicos. Continue sonhando e realizando os seus sonhos, em benefício de todos. Muito obrigado, acadêmico Novilho. Algum outro acadêmico, uso da palavra? Tenho a impressão que não. Eu tenho outro assunto que eu gostaria de falar. Ontem eu tive uma conversa emocionante, altamente carregada de emoções e de me fazer chorar, com o acadêmico Milton Meyer, que conversou normalmente, também bastante emocionado, e quando eu disse a ele que logo ele estaria presente na nossa telinha, ele disse, e também na sede física, porque agora eu posso ir lá. E eu, mais uma vez, comuniquei a ele que, para todos os efeitos, ele é o prefeito da nossa sede, é o diretor da... Aliás, eu falei diretor, ele falou diretor não, prefeito. Então, ele continua como prefeito da nossa sede e pediu que eu enviasse a cada um de vocês todo o carinho dele. Foi fantástico lembrar daquilo que o acadêmico Camargo me disse 1 ou 2 semanas atrás, quando nós, preocupadíssimos, ele falou, olha, dizem que o coração do Milton não está bem, mas eu sei que ele tem um ótimo coração. Então, Camargo é sempre o Camargo. Então, eu acho que essas considerações que eu tinha a fazer como presidente, eu passo a palavra, então, ao acadêmico Giovanni Cerri, para, como coordenador, continuar essa excelente sessão que ele organizou e que agora vai terminar nesse módulo. Giovanni. Muito bem. Obrigado, presidente Rubens Belfort. Então, nós vamos retomar a sessão e eu vou pedir que o Dr. Márcio Sabamura, do Instituto de Radiologia do HC, faça a apresentação de aspectos de tomografia computadorizada em vivo e pós-morte no COVID-19. Dr. Márcio. Olá a todos, boa tarde, vocês me escutam? Escutamos bem, Márcio. Ok. Então, primeiramente eu queria agradecer ao convite do professor Giovanni. É uma honra muito grande poder participar de um evento deste calibre e eu vou falar então um pouquinho sobre a tomografia em vivo e pós-morte no COVID. O COVID mudou muito, né, a vida de todos nós, alguns um pouco mais e alguns um pouco menos, e fato é que eu sou radiologista torácico e acabei me envolvendo um pouco com tomografias pós-morte em autópsias minimamente invasivas, é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu dividi a aula em 3 partes, vou começar falando um pouco sobre a autópsia, vou falar sobre a autópsia minimamente invasiva e, finalmente, sobre o COVID-19. Então, os senhores conhecem muito bem, né, o objetivo da autópsia, que é identificar a causa da morte. A ideia, né, é que se melhore o entendimento sobre as doenças e também sobre a prática médica, né? Então, as autópsias vêm sendo feitas há muitos anos. Mas, o que a gente tem observado nos países desenvolvidos, né, esse é um estudo holandês, a gente tem observado que nos últimos anos, né, há um declínio no número de autópsias realizadas, apesar do aumento, né, das mortes. E se a gente pegar esses dados, né, e separar apenas dos casos, né, de mortes dentro do hospital, né, hospitalares, a redução é até maior, né? E
E se a gente observar, né, esses dados em outros países europeus, né, países desenvolvidos, a gente vê que é uma tendência mesmo em todos esses países dessa redução aí do número de autópsias. E qual que é o motivo, né, para essa redução ou para a não realização dessas autópsias? O principal, né, por parte dos médicos, é que a gente já saber, né, a causa da morte. Então, não há nenhum questionamento sobre a causa mortis. Então, a autópsia não é realizada. Porém, né, se a gente pegar as causas, né, por parte dos familiares, né, a gente encontra outras questões, né, como, por exemplo, uma doença, né, com uma longa duração, que causou muito sofrimento no paciente, nos familiares, né, medo, né, da realização da autópsia, da eventual mutilação do corpo, questionamentos religiosos, né, ou filosóficos, problemas, né, demora, né, na realização e na liberação do corpo, entre outras causas. Então essa é a realidade em países desenvolvidos, né? E a situação no Brasil e em países em desenvolvimento, né? A situação é um pouco diferente, porque tanto aqui no Brasil como nesses países em desenvolvimento, uma das grandes limitações é a falta, né, de profissionais e de serviços de verificação de óbito. Então, esse é um levantamento realizado em 2016, já tem um tempinho, do CFM, sobre os serviços de verificação de óbitos no Brasil, né? Então, a gente vê que tem muitos estados que não têm um serviço bem estruturado, né? Isso está muito abaixo da meta estabelecida aí pelo governo, e isso também é observado, né, em outros países em desenvolvimento. Então, há um problema no acesso aí, para a realização das autópsias. Nesse contexto, né, já há alguns anos, existe essa iniciativa de se realizar uma autópsia verbal, né? O que é isso? Então, é um relatório, né, um formulário padrão, com várias perguntas, em que se fazem essas perguntas, né, para o médico do paciente ou para o acompanhante, né, o familiar, para tentar definir qual foi a causa da morte, ou pelo menos chegar, né, mais próximo possível da causa. Isso é importante, principalmente nesses países em desenvolvimento, para planejar as políticas de saúde, né? A OMS apoia, né, esse projeto, e ela tem o último formulário padrão, né, foi atualizado em 2016, e é possível de se localizar aqui nesse site. E em relação à autópsia minimamente invasiva, né, essa é uma alternativa, né, também é chamada de virtópsia, e a ideia é usar os aparelhos de imagem, né, como guia para a autópsia e que ela seja minimamente invasiva. Então, antigamente, né, o que a gente tinha era, do ponto de vista de imagem, né, era só o raio-x. E o raio-x não ajudava muito nas autópsias, com exceção, né, da verificação da trajetória de projéteis, avaliação de eventuais materiais metálicos ou então ingestão, né, de corpos estranhos, por exemplo. Porém, né, agora a gente tem outros métodos disponíveis, como o ultrassom, né? E hoje em dia o ultrassom popularizou bastante, né? A gente tem aparelhos portáteis, até mesmo aparelhos que podem ser conectados no celular, e também temos aparelhos de tomografia e eventualmente até de ressonância magnética, né? Na Faculdade de Medicina da USP, né, nós temos disponível uma ressonância de 7 Tesla, que auxilia aí nessas autópsias. Porém, né, a ideia é usar o ultrassom, né, e isso guiar biópsias de modo que isso seja, né, possível de ser realizado em locais mais afastados, né, em que não tem um centro de verificação de óbitos. Então, essa ideia de utilizar o ultrassom para fazer biópsias, né, guiadas e uma autópsia minimamente invasiva foi apoiada
pela Fundação Bill e Melinda Gates. Então, eles fizeram vários estudos com isso para tentar melhorar, né, a determinação das causas de morte, principalmente em regiões carentes, principalmente na África, né? E a ideia é que, então, tenha um aparelho de ultrassom, um técnico faça essas biópsias, né? E isso pode ser avaliado à distância, através de telepatologia. Então, não precisa ter um patologista no local, ele pode avaliar essas imagens à distância, por exemplo. A tomografia também pode acrescentar muitas informações numa autópsia. Então, a gente tem trabalhos comparando a autópsia, né, de uma forma normal, com a autópsia mais o uso da tomografia, e a gente vê que a avaliação de doenças ósseas, doenças intracranianas, né, fraturas, isso é até mais bem observado na tomografia, ou mais fácil de ser observado na tomografia do que na autópsia normal. Além disso, né, avaliação de hematomas, avaliação de ar, né, pneumotórax. Quando a gente tem um pneumotórax pequeno, isso não é observado na autópsia, porque uma vez que você abre o tórax, né, entra ar lá e você não sabe se havia, né, previamente ar na cavidade torácica. E além disso, alguns sinais relacionados à intoxicação. Isso é muito interessante. Por exemplo, se a gente faz uma tomografia, um ultrassom e vê uma bexiga cheia num paciente falecido, isso é um sinal sugestivo de uma intoxicação, porque não é habitual o falecido ficar com a bexiga cheia, por exemplo, né? E nesse contexto, a teleradiologia também pode ser realizada, né? Uma vez que as imagens podem ser jogadas na nuvem, isso pode ser avaliado à distância também por um outro médico especialista no assunto. Aqui é um exemplo, né, de um paciente que sofreu um ferimento por arma de fogo, né? As imagens aqui ficam muito exuberantes, né? E aqui o trajeto aí do projétil. Porém, né, a avaliação dessas imagens não é tão simples, porque é um pouco diferente das imagens em vivo, né? Tem algumas alterações que são comumente observadas no pós-morte e que não são patológicas. Então, por exemplo, né, no crânio a gente vê uma perda da diferenciação córtico-medular, a gente tem normalmente uma hipostase, né? Então o sangue acumula e fica mais denso, tá? Isso não necessariamente é uma trombose, pode ser só uma hipostase. E também podem ser observadas bolhas de gás, né? Inicialmente acreditavam-se que essas bolhas de gás eram causadas ou pela degeneração, né, pela putrefação, ou então após casos de ressuscitação cardiorrespiratória, mas pequenas bolhas podem ser observadas mesmo em casos recentes de morte e que não sofreram aí ressuscitação. Então pode ser um achado normal no pós-morte. Aqui é um exemplo da hipostase, então é comum a gente ver esse nível líquido, tá? De uma área mais densa e uma área menos densa. Isso devido, né, à parada da circulação sanguínea e forma aí essa área de maior densidade decantada, né? Que é um pouco diferente de quando a gente tem uma trombose. Por exemplo, esse paciente tinha essa aqui é a artéria pulmonar esquerda, e notem que aqui é um pouco diferente, né? Não chega a formar um nível, é mais nodular, aqui é aderido à parede. Isso daqui era um trombo, né? Um tromboembolismo pulmonar em vivo. No pulmão, a gente também encontra alterações relacionadas a essa hipostase, né? A parada da circulação. Então, é comum da gente ver esse degradê, né? Assim como o sangue decanta nos vasos, a gente pode ver também um pouco de vidro fosco formando aí um degradê, né, mais intenso, mais exuberante nas regiões mais inferiores dos pulmões. No abdômen pode ser observado gás, né, tanto nesse caso aqui uma aeroportia e uma aerobilia, além de distensão de alças intestinais e gás também na parede das alças intestinais. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de como a imagem pode ajudar
da definição da causa de morte. Então, esse é um paciente, um homem de 49 anos, que teve uma morte súbita em casa. Então, primeiramente, ele foi para uma tomografia sem contraste, né, nesse ambiente de uma autópsia minimamente invasiva, e a gente vê achados aqui bem exuberantes, conseguindo até definir a causa da morte dele. Então, notem esse derrame pleural bilateral, né, bem exuberante, e um derrame pericárdico também, com uma atenuação mais alta, né? Notem que aqui a gente tem uma atenuação um pouco mais alta do que a do derrame, configurando um hemopericárdio, né? Então ele teve um hemopericárdio, provavelmente gerando um tamponamento cardíaco. Por quê? Olha aqui a parede do ventrículo esquerdo, né? Está super afilada, inclusive com algumas áreas aqui de descontinuidade. Então, a gente infere aí que isso deve ter sido um infarto agudo do miocárdio, que gerou uma ruptura aí do ventrículo, e esse hemopericárdio e esse derrame pleural. Aqui é um outro caso em que foi realizada uma autópsia minimamente invasiva. Um homem jovem com antecedente de lúpus. Ele tinha feito uma valvoplastia aórtica há 9 dias, estava com um quadro de febre, dispneia progressiva, insuficiência respiratória. Ele evoluiu muito mal e rapidamente foi a óbito. E nas imagens de tomografia, aqui ele ainda a gente via essas opacidades em vidro fosco, essas consolidações, um pouco mais evidentes no pulmão direito, né? Aliás, bem mais evidentes no pulmão direito, que a gente pensou, né, que poderia ser uma congestão, poderia ser uma hemorragia alveolar, e a gente tinha ido mais para esse lado, mas ele tinha essa história de febre e ele evoluiu a óbito rapidamente. Foi realizada a autópsia minimamente invasiva. Nesse caso, ele realizou uma biópsia guiada por tomografia no pós-morte. E o que a gente via, além de muito sangue aí nos pulmões, a gente via essas imagens de fungos compatível com criptococcus. Então, era uma criptococose disseminada no pulmão. E também é possível de se realizar a tomografia pós-morte com contraste. Então, a gente consegue fazer isso também. E isso é útil principalmente para avaliar sangramento ativo, né? Então, casos de lesões penetrantes, complicações pós-cirúrgicas e lesões vasculares, né? Como tromboses também, além de malformações cardíacas. A técnica é um pouco mais complexa, tá? É necessário fazer uma dissecção das ilíacas, fazer uma cateterização, né, da artéria e da veia, e é injetado um contraste, pode ser injetado tanto na artéria quanto na veia. Não é o contraste normal que a gente usa nos exames de tomografia, tá? É um contraste diferente, mais oleoso e mais denso, específico para isto, né? E uma bomba injetora também diferente, né? Com umas especificações diferentes e mais potente. E notem como a gente consegue opacificar muito bem os vasos, né? O exame fica muito bonito, muito parecido com um paciente vivo. E, como eu disse, a gente consegue fazer várias fases. Então, por exemplo, aqui um pré-contraste, né? Aí a gente injeta o contraste arterial, né? Então a gente vai ver a opacificação das artérias no corpo. Depois a gente pode injetar venoso contraste, né? E vamos ver as veias. E eventualmente a gente pode injetar nos dois sentidos e fazer aí uma fase dinâmica. Isso é útil, por exemplo, para avaliar trombos, né? Como nesse caso aqui. No pré-contraste, a gente via uma área densa aqui no tronco da artéria pulmonar, né, e nas artérias pulmonares principais. Há aquela dúvida, será que isso é só uma hipostasia, né, uma decantação aí do sangue? A gente injeta contraste e a gente vê que aquilo não some, né? Esse trombo persiste aí nessa região, em todas as fases, portanto, é sim uma tromboembolia pulmonar em vivo, né? Causado aí antes da morte do paciente. Diferente deste caso aqui, em que a gente via essa área mais densa, né?
nas artérias pulmonares principais. Isso poderia eventualmente ser um trombo, porém, quando a gente injeta contraste, a gente vê que essa imagem some, né? A falha de enchimento some, e a gente vê contraste preenchendo essa região, portanto, era só uma hipostasia aí na artéria. E agora, finalmente, né, vou passar para o COVID-19. Então, as alterações em vivo já foram mostradas muito bem pelo professor Capone, né? E agora eu vou mostrar um pouco do que a gente tem feito nessas virtópsias, nessas autópsias minimamente invasivas nos casos de COVID-19. Então, a gente tem realizado no protocolo, em geral, uma tomografia sem contraste e o ultrassom, né, para guiar as biópsias. Então, tanto dos pulmões, né, e aí a gente pega várias amostras de todos os campos pulmonares, dos 2 pulmões, é o foco principal, né, já que é o foco principal do acometimento do COVID, mas também é realizado biópsias guiadas por ultrassom do fígado, dos rins, do baço e do coração. Também são realizadas biópsias, né, sem né, o ultrassom da pele, do músculo e do cérebro via transesfenoidal. Aqui é uma imagem, né, do ultrassom usado como guia aí para realizar a biópsia, aqui nesse caso do rim. E aqui são algumas imagens de tomografia, né, de pacientes que vieram a falecer pelo COVID-19. Notem aí como a gente vê a traqueia cheia, né, de líquido, né? Então o paciente, isso já indica, né, que o paciente é um pós-morte. E aqui nesse caso uma consolidação muito extensa, né, de praticamente todo o pulmão. Aqui é um outro caso em que o pulmão ainda estava aerado, a gente vê bastante opacidades em vidro fosco e consolidações nos 2 pulmões, e também um pequeno pneumotórax, né? É um pneumotórax que provavelmente não seria observado na autópsia habitual. Próximo caso, uma mulher de 83 anos que veio a falecer por Covid. Ela tinha um acometimento muito extenso do pulmão. Essa tomo é já no pós-morte. E a gente tem as lâminas dela aqui, são imagens cedidas pela professora Marisa Domikoff, da patologia pulmonar da Faculdade de Medicina da USP. E o que a gente vê aqui são áreas de espessamento, né, dos septos alveolares, áreas de deposição de fibrina e áreas de membrana hialina, caracterizando, né, um dano alveolar difuso numa fase exudativa, que é o principal achado histopatológico do acometimento pulmonar. Aqui numa outra lâmina a gente vê também essas hemácias intraalveolares, representando áreas de sangramento, né? E também outras áreas aqui de membrana hialina, caracterizando esse dano alveolar difuso no pulmão. Esse é um outro caso de um homem de 76 anos, também uma tomografia pós-morte. Nesse caso, né, o acometimento era mais intenso dos pulmões, notem consolidações aí em praticamente todo o pulmão. E nas lâminas a gente vê, né, algumas áreas de atipia celular, provavelmente caracterizando áreas de inclusão viral pelo COVID-19. Além disso, ele tinha também um dano alveolar bem extenso aí no pulmão. Um outro achado, né, que tem sido observado nas biópsias desses pacientes são os trombos, né, em arteríolas pulmonares. Então, acho que isso já foi também citado aqui, né? A doença causa aí uma cascata, né, inflamatória muito grande e leva aí a quadros de hipercoagulabilidade, né, gerando aí trombos em várias regiões, inclusive no pulmão, né, ou principalmente no pulmão, e principalmente em arteríolas, né, em artérias de fino calibre. Esse aqui foi um dos primeiros casos que a gente viu, que foi inclusive já publicado aí. Então, concluindo, né,
a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que a autópsia minimamente invasiva é uma alternativa à autópsia, né? E ela pode, inclusive, acrescentar informações, né? A ideia é que isso possa facilitar, né, o acesso, né, à realização de autópsia em lugares aí em que não há um serviço de verificação de óbitos, por exemplo, mas mesmo em locais bem estruturados, né, em que há um serviço de verificação, a tomografia e esses exames de imagem podem acrescentar informações à autópsia. Na Covid-19, né, o que a gente tem mais visto é esse dano alveolar difuso, é o principal marcador aí da doença no pulmão, e essas microtromboses também são muito comuns. Então, eu queria agradecer a professora Marisa, da patologia, e o Dr. Ellison, radiologista, que também tem participado desse projeto. Tá? Obrigado. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou ter que falar aqui com o pessoal. Obrigado. Tchau. Muito obrigado, Dr. Márcio Sabamura. Muito interessante essa correlação aí da autópsia, né? Autópsia por imagem, que sem dúvida abriu muitas perspectivas de poder retirar informações muito funcionais, muito rápidas, sem a necessidade da autópsia usual, né? E também isso ajudou a esclarecer alguns aspectos fisiopatológicos no Covid-19. Então, eu agora iria para ultrassonografia torácica e Covid. Eu diria ultrassonografia, porque eu pedi para o Dr. Antônio Sérgio Marcelino incluir também alguns aspectos da ultrassonografia abdominal. Então, eu passaria a palavra ao Dr. Antônio Sérgio Marcelino. Giovanni? Sim, estamos te ouvindo, Sérgio. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho, por favor. Gostamos muito do seu fundo de tela, viu? Então, eu escolhi esse fundo de tela, achei bastante interessante, uma das imagens tema aí da academia. Eu só estou preocupado aqui para ver se eu consigo compartilhar a apresentação. Só um minutinho, desculpa. Não tem problema, faça com calma. Eu endosso o comentário do acadêmico Giovanni Cerri. Muito obrigado por ter esse fundo de tela aí. Não poderia ter um fundo de tela mais oportuno, principalmente nesse momento, né? É verdade. Vai nos lembrar os encontros presenciais na academia. E os jantares depois das sessões da academia. Exatamente. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, mas eu não estou conseguindo aqui dar o share. Enquanto ele monta a apresentação, eu queria fazer um curto comentário. Realmente essa apresentação foi muito interessante. Agora, às vezes falta criatividade. As dificuldades da autópsia são enormes. No entanto, é tão fácil conseguir da família a doação dos olhos para transplante de córnea. E, por exemplo, na nossa área, não há necessidade de autópsia. Então, um dos nossos protocolos aprovados é simplesmente pedir para a família a possibilidade de doar os olhos, da mesma maneira que se fosse doar para um transplante de córnea para estudo. É um procedimento rápido, não tem possibilidade de infectar a equipe, não vai colocar no ar nenhum organismo mais infectante. E, então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais criativo nas respectivas áreas para fazer a pesquisa avançar. E o que vocês acabaram de apresentar aí mostra essa criatividade tão importante, né? Para a gente continuar a fazer do pior o melhor. Nós precisamos, de todas as maneiras, ter informações médicas úteis, né? Parabéns pela apresentação. O acadêmico José Carlos do Vale quer fazer um comentário? Presidente, a autópsia sempre foi um dos grandes fundamentos do desenvolvimento da medicina em todos os cantos do mundo. Eu, sempre muito apaixonado
Continue, Vale. Eu sempre muito apaixonado pelos dados da autópsia, inclusive me apaixonei por uma patologista do Instituto Nacional do Câncer, pela qual eu me casei e vivemos durante 13 anos, e comprei um microscópio para minha casa, para eu e ela verificarmos dados histopatológicos de casos e de necrópsias. Quero vos dizer o seguinte: quando eu fui diretor do Hospital de Oncologia do INAMPS, de 1979 a 1989, eu quero saber se a imagem está sendo exposta, porque aqui no meu computador sumiu. Vocês estão me ouvindo e vendo? Nós estamos ouvindo, é que a apresentação próxima já está na tela, Vale, mas termine, por favor. Vou terminar. Eu quero vos dizer o seguinte, que nós conseguimos 90% de autópsia dos 6 anos que eu fui diretor do único hospital do INAMPS do Brasil de oncologia, que foi o Hospital de Oncologia do INAMPS, no Rio de Janeiro, com argumentos muito simples. Se vocês quiserem, depois eu explico que é muito fácil se obter o consentimento de autópsias, baseando-se no fato primordial de que a necrópsia diz respeito às pessoas da família e que os dados da necrópsia podem facilitar uma vida melhor e livre de doença para eles. Nós tivemos o maior número de necrópsias de casos de sessões anatomoclínicas do Rio de Janeiro, de 1980 a 1985, comprovada por todos aqueles que lá participaram. Muito bom. Muito obrigado. Então, vamos lá à apresentação. Por favor, professor Marcelino. Bom, está na tela, todos me ouvindo? Muito bem. Tá, obrigado. Desculpa aí o probleminha. Boa noite a todos. E é uma honra para mim participar desse evento da Academia Nacional de Medicina. Quero agradecer a você, Giovanni, pelo convite e também ao presidente Rubens Belfort, a todos os acadêmicos e aos demais presentes. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho a respeito da ultrassonografia e do Covid. Inicialmente, a gente vai falar só do tórax, mas vamos dar uma passada em algumas outras aplicações da ultrassonografia dentro do Covid-2. Rapidamente, só para a gente relembrar que eu acho que esse é o ponto fundamental para todo médico radiologista que está fazendo uma avaliação geral, lembrar dessa fisiopatologia da doença, da enzima de conversão, da presença da infecção do vírus nessas células alveolares, nos miócitos cardíacos e células de endotélio vascular das mais diversas, o que vai levar aí às microtromboses, às tromboses arteriais, venosas, muito desse assunto da ultrassonografia abdominal. O Dr. Públio já nos ensinou bastante no começo da apresentação da tarde. Do ponto de vista prático, existe toda essa cascata de inflamação, de citocinas e de processos autoimunes relacionados ao COVID-2. E como já foi dito, lembrar dessa diversidade de achados, né? Não é uma doença pulmonar o COVID, é sim uma doença que pode ser sistêmica em muitos casos e a grande maioria dos casos com manifestação pulmonar, conforme o professor Domênico colocou, e o Márcio brilhantemente nessa apresentação prévia, muito diferente, muito interessante, eles nos brindou. E a ultrassonografia ela entra nesse papel do caráter epidêmico, no caráter do point of care, como um complemento ao exame físico nas mais diversas situações do paciente, seja ele o paciente com uma doença menos grave, mais leve, ou naqueles casos com o paciente nos quadros mais avançados. O exame muitas vezes é realizado à beira do leito, com toda a paramentação necessária, e essas múltiplas aplicações que a gente vai falar rapidamente.
basicamente no coração, ver algumas alterações, a veia cava inferior, infusão de volume, avaliar as tromboses arteriais ou venosas dos membros inferiores ou superiores, ou mesmo, como a Maria da Graça já falou, dos vasos cerebrais, e também dos órgãos parenquimatosos abdominais, como a gente já ouviu previamente. E também na intervenção, na realização de procedimentos de biópsia, inclusive agora, pós-mortem, conforme o Márcio nos colocou. E a ultrassonografia torácica, onde é que ela entra nesse espectro de atuação? O histórico da ultrassonografia torácica, ela começa aí por volta de 1967, quando esse autor Joyner, ele identifica derrame pleural já nos primórdios da ultrassonografia no final da década de 70. Os grandes trabalhos da ultrassonografia torácica, eles advêm de dois grandes autores, Lichtenstein e Soldati, que fazem publicações corriqueiras e frequentes a respeito de todas as aplicações da ultrassonografia torácica, que nós vamos ver as múltiplas aplicações. E no Brasil, lá no HC, no INRAD, a nossa casa, o professor Miguel Francisco Neto fez uma tese de doutorado baseando e classificando os derrames pleurais no final da década de 90. E a ultrassonografia torácica, no nosso contexto, ela pode fazer a avaliação do pulmão através da interpretação dos artefatos gerados pela onda sonora, né, pelo ar e pelo tecido. E toda situação clínica que leve a uma alteração dessa relação entre o ar e o tecido pode ser suscetível da avaliação com a ultrassonografia. A pleura, nós somos capazes de identificar derrames ou espessamentos, mesmo focais, e o diafragma, avaliar a mobilidade, seja no modo B, na parte dinâmica, ou mesmo com o modo M, que é o modo cardíaco. Então, dentro desse raciocínio, a ultrassonografia pulmonar ela tem grandes aplicações. E na literatura, alguns autores eles colocam que a ultrassonografia ela pode ser utilizada na triagem de pacientes assintomáticos, na suspeita diagnóstica na emergência, na estratificação e monitoramento de pacientes com pneumonia para ver a extensão dessa pneumonia e consequente evolução. Em outra discussão prévia que nós fizemos a respeito do COVID, a gente vê que no HC o pessoal está utilizando a ultrassonografia pulmonar para avaliação da dinâmica desse ciclo pulmonar e saber se essa intubação orotraqueal e a devida pressão aplicada, ela está sendo eficaz ou não na melhoria da oxigenação do pulmão. E monitoramento de medidas terapêuticas e, como sempre, a redução aí dos profissionais expostos, evitando exames de TC, tomografia, evitando, com o intuito de evitar o trânsito do paciente em diferentes áreas do hospital. Os transdutores que a gente pode usar na ultrassonografia é o transdutor clássico convexo, que está à esquerda, ou o transdutor linear à direita, seja ele das frequências mais baixas ou mais altas. Existe alguma controvérsia a respeito de como realizar essa avaliação? Alguns autores dividem o pulmão em 14 áreas, outro em 12 áreas, mas do ponto de vista prático, acho que a gente pode, essa aplicação aqui é muito prática, do ponto de vista de saber aonde que estão as áreas visíveis ao ultrassom e também identificá-las na ultrassonografia, essas alterações pulmonares presentes. E dentro dessa ultrassonografia pulmonar, o que a gente tem? A gente já falou que são artefatos gerados pelas interfaces normais e as suas variações. Nós temos inicialmente a linha A. As linhas A, elas são linhas horizontais, são linhas artefatuais, como nós vamos saber, tudo que se baseia na ultrassonografia pulmonar, ela é de origem artefatual, são linhas hiperrefringentes e causadas pelo artefato em espelho, artefato em cauda de cometa, e identifica o padrão da normalidade. E aqui nós temos as linhas A representadas por essa linha horizontal e a devida correspondência de várias linhas
dispostas na profundidade do pulmão. Isso é um pulmão normal. E também as linhas A, dispostas em outro corte, também a interpretação das linhas A aí presentes. Estes são os artefatos em cauda de cometa, no pulmão normal. A gente sempre tem que lembrar da dinâmica ultrassonográfica, que esses artefatos eles vão deslizar sobre essa superfície pleural. Aqui são os arcos costais, a linha pleural e o consequente abaixo, o tecido pulmonar. As linhas B, elas já são as linhas patológicas, e a gente vai saber que tem um espectro bastante diverso das linhas B hoje já descritas. São linhas verticais, hiperrefringentes, relacionadas aí a edema e a alteração da relação do ar e do tecido com aumento da densidade pulmonar, e elas são visíveis aonde? Em qualquer síndrome intersticial, alvéolo intersticial, como a gente vai ver para frente. A vantagem de poder utilizar a ultrassonografia pulmonar no COVID-2, conforme o professor Domênico falou e o Márcio disse também, é a distribuição periférica das lesões, por vezes posteriores e por vezes bilaterais. E é isso aqui que a gente encontra. A gente encontra as opacidades já diagnosticadas aqui à esquerda e também as linhas B, que são linhas verticais e hiperrefringentes, conforme aqui estão demonstradas. Como critério diagnóstico dessas áreas positivas, segundo a literatura, você tem que ter pelo menos maior ou igual a 3 linhas por área avaliada. E o número de zonas envolvidas vai variar de acordo com a segmentação adotada, aquela segmentação prévia que a gente mostrou e que é variável na literatura. Já foi dito, as linhas B, elas são consequentes aí a edema, a síndrome alvéolo intersticial ou intersticial, e ela pode estar presente em várias condições, em pneumonias virais, em casos de edema, de contusão pulmonar, em quadros de fibrose e pós-radioterapia. Mas o nosso foco é a pneumonia. E, dentro desse conceito, é a expressão da COVID-2 na periferia do pulmão, que isso ajuda bastante. E os achados, eles sempre serão dependentes aí da gravidade da doença, se há ou não um acometimento pulmonar, e se esse acometimento pulmonar ele é leve, moderado ou grave. E dentro desse espectro, dessa avaliação, o que se pode encontrar dentro da doença pulmonar, desde os quadros mais frustros, expressos aqui no canto superior esquerdo, identificado com o A, das linhas B, até os quadros mais severos. Moderado aqui, a opacidade, a densificação do tecido do parênquima pulmonar periférico, até os quadros mais graves, com consolidação homogênea e difusa de todo o parênquima naquela área avaliada. Quais são os outros achados? A gente pode ter de outros achados ultrassonográficos na ultrassonografia pulmonar e particularmente no COVID-2, o espessamento pleural, irregularidade das linhas pleurais e, conforme já dissemos, as linhas B isoladas até a confluência, que é o chamado pulmão branco, que são os quadros gravíssimos aí, conforme o Márcio já mostrou até numa das tomografias aí pós-mortem, aquele pulmão todo repleto e opacificado. Podemos ter algumas consolidações periféricas com broncogramas hidroaéreos e o líquido pleural, né? O derrame pleural localizado, pequeno, adjacente às consolidações. E já sabendo que a ultrassonografia, ela faz o diagnóstico de pequenos derrames, muito melhor que o raio-x normal, e pode identificar qualquer derrame periférico se presente. E aqui é uma tabela, né, que já foi apresentada. O que nós temos no COVID?
uma expressão bem variável dos achados, né, das linhas B, das consolidações subpleurais, das consolidações com broncogramas e do derrame pleural, localizado adjacente à consolidação. E o derrame pleural difuso, ele também pode estar presente, mas ele é menos frequente. E o espessamento pleural, né, isso aqui é a imagem de ultrassonografia, né? A linha branca, fina, tênue, que representa na ultrassonografia, ela não aparece aqui do lado direito, aparece uma linha mais espessada, consequente ao espessamento. Da mesma forma, as pequenas áreas de consolidação periférica, pulmonar, que podem ser identificadas, conforme aqui demonstrado. Ou aquelas consolidações mais difusas, que chamamos até de hepatização, né? Para quem faz ultrassonografia, para quem tem conceito de diagnóstico por imagem, isso é uma hepatização do pulmão. O pulmão sem ar, repleto ou pacificado, e aqui alguns pequenos broncogramas hidroaéreos representados por esses pontos hiperrefringentes esparsos aí na área consolidada, nesse caso, uma consolidação bastante extensa. Existe uma proposta de uniformização, agora de 30 de março de 2020, proposta por Soldati, na qualificação e no score dessas lesões, sejam elas por ultrassom, pelo transdutor convexo ou pelo transdutor linear, e que varia desde a normalidade com a presença das linhas A visíveis na ultrassonografia linear ou na convexa, passando por pequenas áreas de espessamento pleural e algumas tênues, conforme a seta demonstra, identificação de pequenas linhas B, aos quadros mais onde estão presentes pequenas consolidações periféricas, conforme demonstrado pelo autor, e já áreas de maior espessura da linha B que a gente aqui identifica. E o score 3, com áreas de maior consolidação associadas a áreas de maior espessamento, de junção dessas linhas B que vão levar ao aspecto do pulmão branco, conforme conforme eu já disse anteriormente. Do ponto de vista prático, a evolução ela também pode ser feita pela ultrassonografia, correlacionando os métodos de imagem. À esquerda, acima, a tomografia de início, com a representação ultrassonográfica da presença de linhas B e algumas consolidações periféricas bastante evidentes. E o controle, a melhoria tomográfica parcial e a melhoria consequente no canto inferior direito da consolidação visível à ultrassonografia. Passando rapidamente pela ultrassonografia do abdômen, que pode ser o tema de avaliação. O Dr. Públio já praticamente ele esvaziou o assunto, né? Ele falou de todas as alterações factíveis, possíveis, mas eu acho que a ultrassonografia ela entra no conceito de realmente o radiologista estar atento àquelas alterações pertinentes. Esse é um trabalho recente, publicado agora no dia 15 de maio, no Radiology, onde os autores eles fazem algumas identificações de achados na tomografia e achados da ultrassonografia do quadrante do hipocôndrio direito, né, vamos dizer, do hemiabdômen superior direito. E são vários achados, conforme o Públio já colocou na palestra prévia, de espessamento colônico, espessamento de pequenas alças, pneumatose, perfuração, e por aí vai, a pancreatite. Já na ultrassonografia, o que a gente pode identificar, o que a gente tem visto em alguns pacientes, quando somos chamados lá no hospital para fazer a ultrassonografia, são pacientes com alterações de enzimas hepáticas, e o que a gente identifica geralmente são os aspectos sugestivos aí de colicistite, aspectos de vesícula reacional, consequente aí a
a outras alterações que podem não estar visíveis à ultrassonografia, conforme, por exemplo, uma pancreatite de grau leve, uma pancreatite inicial que fica mais difícil, mas que a vesícula apresenta um espessamento de parede de maneira reacional. Além de outros achados, como a trombose de porta e tromboses e aeroportil, gás na veia porta, consequente aí, talvez, muitas das vezes, a necrose de alças intestinais. Aqui é só a correlação do artigo, a ultrassonografia à esquerda e a tomografia à direita, com a representação da seta hiperecogênica no interior do parênquima hepático, do gás no interior do parênquima. Uma vesícula também demonstrada com aspecto de distensão, espessamento e delaminação de parede, conteúdo ecogênico no interior, e aqui no caso, por o paciente ser grave, foi introduzida uma agulha, feita a colecistostomia e não havia infecção, era simplesmente uma vesícula reacional. Da mesma forma, só para ilustrar, alguns achados de tomografia e a correlação do aspecto cirúrgico, da necrose de alças e tudo mais. Mas, dentro desses aspectos, acho que é interessante ressaltar a posição do radiologista, né, de nós que fazemos a ultrassonografia, principalmente aquele que está no PS, ou aquele que está na linha de frente, onde tem maior dificuldade da avaliação com tomografia, está atento para a possibilidade de todo e qualquer achado de uma doença que pode ser sistêmica e essencialmente de comportamento vascular, que pode acometer membros inferiores, tromboses arteriais ou venosas, ou mesmo tromboses, microtromboses parenquimatosas em alças intestinais, fígado, pâncreas e tudo mais. E o raciocínio clínico, né, como sempre, por parte de nós radiologistas, ele é fundamental na identificação dos pequenos quadros, os quadros mais sutis que podem ou não estar relacionados ao COVID-2, embora inespecíficos. E para isso a gente precisa ter muito cuidado. E uma pergunta que eu faço, né, o que vai ficar para depois? O que vai ficar para depois dentro desses pacientes todos, né, que foram acometidos de forma grave? A gente precisa estar atento ao que vai acontecer com esses pacientes crônicos e que talvez possa existir alguma repercussão, tanto na função renal, na função pulmonar, na função cardíaca e tudo mais. E a ultrassonografia torácica, ela vai participar na dinâmica do diagnóstico por imagem de uma maior intensidade? Eu acho que vai variar de acordo com esse conhecimento. Nós, ultrassonografistas, não é incomum a gente fazer as relações necessárias com o padrão ouro, que no caso do tórax é a tomografia. E para a gente tentar consolidar e intensificar esse conhecimento dentro dessa nova dinâmica que se estabelece. Era basicamente isso que eu tinha que apresentar. Eu gostaria de agradecer em nome aí da academia ao professor Giovanni Thierry, meu amigo, meu chefe aí, meu companheiro de muitos trabalhos aí, aos colegas participantes e a todos os profissionais de saúde envolvidos. E também a todos os acadêmicos e ao senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Sérgio. Eu acho que a questão da ultrassonografia é muito relevante, né? E no Brasil, existem muitos lugares onde o tomógrafo ele não está disponível. E muitos médicos desconhecem, né, que a ultrassonografia ela pode ser usada também em avaliação em condições do pulmão, para poder avaliar a extensão, né, de um comprometimento pulmonar, né? Não só os derrames, ou não só o derrame pericárdico, não só coisas mais conhecidas da aplicação da ultrassonografia. E no caso do Covid-19, a ultrassonografia, sendo utilizada na UTI, pode não só avaliar essas questões point of care, né, de eventuais complicações sem remover o paciente para a tomografia, mas também poder acompanhar o quadro pulmonar, a involução do quadro pulmonar do paciente com Covid.
ultrassonografia é um método muito adequado para a realidade de um país em desenvolvimento como o nosso, onde os recursos não sobram, né? E a realidade é que em muitos lugares do Brasil nós não temos tomógrafo disponível. O que tem disponível é o ultrassom e o raio-x, e esses dois métodos podem se complementar e podem obter informações semelhantes à tomografia. Então, acho que essa ultrassom é realmente um método muito adequado para a nossa realidade, principalmente em áreas mais remotas. Então, agora eu queria passar para a última apresentação da professora Cláudia Costa Leite, que é uma neuroradiologista muito conhecida, e ela vai falar sobre RADV19 e o que a inteligência artificial pode nos ajudar no diagnóstico do raio-x e da tomografia de tórax. Eu queria aproveitar e agradecer à professora Cláudia, porque com toda a colaboração que ela teve comigo para montar esse simpósio de hoje. E a professora Cláudia é um braço direito lá no IRAD, e ela lidera a pesquisa nossa. Por favor, professora Cláudia. Além do que, ela é muito rápida, porque a tela já está preparada para começar. Parabéns. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra estar podendo apresentar o nosso projeto para vocês. E eu vou falar hoje do RADV19, né? O que a inteligência artificial pode nos ajudar no diagnóstico de raio-x e TC no combate ao Covid. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Opa, foi rápido, mas aí não estou. Pronto. Acho que nós não precisamos discutir muito qual está sendo o impacto, né, do Covid no Brasil em termos de número de casos, número de mortes, a incidência. A epidemia tem pego a todos e todos os lugares de uma maneira muito impactante. E nós procuramos começar esse projeto tentando ver como é que a gente poderia, de alguma maneira, ajudar os outros locais do Brasil na pandemia, uma vez que ela começou realmente nas grandes cidades, em São Paulo e no Rio. A primeira coisa de inteligência artificial que a gente tem que levar em consideração é que hoje em dia a gente anda com um mini computador no bolso, né? A gente não consegue mais viver sem ele, e no próprio celular a gente tem vários algoritmos de inteligência artificial que a gente vai usando e a gente nem percebe, como o da Amazon, quando a gente compra alguma coisa e daí ele, na próxima vez ele sugere alguma outra coisa para complementar o que você tinha feito na primeira compra. No Waze, que a gente usa o tempo todo, principalmente nas grandes cidades, né, para fugir do trânsito, a gente não consegue mais andar sem o Waze por aí. E no Spotify, que a gente, quando compra uma música, ele já sugere outras músicas para as pessoas que gostam desse tipo de música. Então, a gente já tem a inteligência artificial o tempo todo na nossa vida, e isso vai entrar na medicina mais cedo ou mais tarde. E o que é a inteligência artificial? É uma área das ciências da computação em que a gente atribui ao computador, à máquina, uma atividade que a gente considerava que ela era só do cérebro humano. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o machine learning. O machine learning é o aprendizado de máquina, em que o computador, a partir de alguns dados, ele pode começar a aprender uma determinada tarefa. Dentro do machine learning, a gente tem as redes neurais, que são, e dentro delas, o aprendizado profundo, que são os que a gente mais utiliza na imagem. Na verdade, acho que o primeiro modelo, o presidente vai gostar, é quando nós estamos vendo uma imagem qualquer, por exemplo, um gato, que a gente passa pelo todas as estruturas do olho, por todos os neurônios, em toda a via óptica, até chegar ao córtex motor. Na verdade, a gente faz esse processo automaticamente. Olha, um gato, a gente reconhece pelas características e diz que é um gato. Este mesmo modelo é o modelo que é usado no aprendizado profundo, que são as redes neurais. A gente tem dados, a gente dá dados para a máquina, através de várias camadas de processamento, esses dados são processados, a troca de informações entre essas diversas camadas, até que a gente tenha um resultado final, que pode ser tanto um desfecho, quanto uma classificação. Só para a gente mostrar como é este modelo, então a gente tem o computador aqui, que vai extrair os dados, ele vai usar um algoritmo dele e vai conseguir fazer ou um agrupamento das informações, por exemplo, se uma lesão é COVID ou não COVID,
ou modelo preditivo de desfecho. Quando nós damos essas informações, elas podem ser de duas maneiras, supervisionada ou não supervisionada. O não supervisionado, a gente pura e simplesmente joga aquele monte de dados no computador e o computador vai lá e ele mesmo vai separar ou fazer um modelo preditivo. Existe um modelo que tem um pouco mais de segurança, que é o supervisionado, em que a gente vai lá, por exemplo, no caso da gente, que é imagens, a gente marca nas imagens o que está alterado, o computador vai aprender a partir dessas imagens marcadas e, a partir disso, ele vai conseguir desempenhar em outras imagens que não estiverem marcadas. Então, a primeira fase é a fase de treinamento. Depois nós temos um novo conjunto de dados, que normalmente é bem menor, em que a gente faz o teste. E, por último, para a gente generalizar essa informação, a gente pega outros dados, de preferência dados não do mesmo local, e faz a generalização da informação. Chega de parte de inteligência artificial só, porque, na verdade, o que eu sei é muito da parte médica, e vamos só fazer um modelo para a gente entender como é o processo. Treinamento, por exemplo, põe uma imagem de um cachorro, outra de um cachorro, outra do cachorro. No teste, a gente vai mostrar menos imagens, a gente espera que o computador reconheça um cachorro que não estava naquele grupo inicial. E daí, por último, a gente tem que fazer a validação, que é muito importante, porque o que se vê hoje em algoritmos é que às vezes eles só funcionam para um determinado hospital, ele vai para uma outra situação e não funciona, e a gente espera que na validação, quando a gente mostra essa imagem, ele não ache que isso é um cachorro. Existe ainda um problema na inteligência artificial, eu vou dar um modelo com a inteligência não supervisionada, a gente dá um montão de dados, e daí sai a informação final. Só que a grande dúvida, e provavelmente quem descobrir isso vai ganhar o prêmio Nobel, é como é feito para a máquina aprender. Ninguém sabe explicar exatamente como que a máquina aprende. Vamos para o nosso problema, o Covid. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que, apesar de que a Tomo ela tem sido de muita ajuda no diagnóstico do Covid, e a gente vê que em alguns casos a Tomo ela é positiva, enquanto a gente está tendo ainda um PCR negativo, levando em conta que a gente tem vários problemas com o teste, desde escassez, desde diferença de kits, desde a fase em que é colhido o teste. Então, a gente tem vários problemas e até mesmo falsos negativos do teste. Então, às vezes, o teste ele é negativo em pacientes com sintomas respiratórios, fazem uma tomo e a gente já encontra achados de Covid. Nós, em nenhum momento, queremos que o diagnóstico ele seja feito pela tomo. A tomo não é para substituir o PCR, mas, em alguns casos, ela consegue ajudar esse diagnóstico quando o PCR é negativo. A gente vê que a maioria dos artigos aqui são ainda já artigos chineses, né? Que foi onde começou a patologia. E a gente vê que esse artigo é um dos primeiros que fala da inteligência artificial com o radiologista. Quando ele avaliou separadamente a inteligência artificial e o radiologista foi mais ou menos similar. Porém, quando ele pôs o radiologista com as informações de inteligência artificial, aumentou a acurácia, aumentou a sensibilidade e aumentou a especificidade. E, por último, um outro artigo em que ele faz a tomo em 2 momentos, no primeiro dia de sintomas e no 4 dias de sintoma. E o que tem de interessante neste artigo é que ele mostra que a tomo com inteligência artificial, ela tem uma área embaixo da curva de 89% para o diagnóstico de Covid. Então, mostrando que tanto a tomo como a inteligência artificial podem ajudar no diagnóstico de Covid. Daí, como é que a gente chegou nesse ponto? A gente tem um laboratório de inteligência artificial no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e nesse laboratório, com toda a problemática do Covid, mas assim, a utilização e o desenvolvimento de novas técnicas que são importantes para elas serem incorporadas na saúde, a gente resolveu fazer uma plataforma de imagens brasileiras em que vão ser desenvolvidos, a partir de startups brasileiras, algoritmos de inteligência artificial. Tudo que a gente tem na literatura, a grande maioria dos casos, são baseados em tomografia, porque quando se começou a fazer na China, eles faziam tomo para todos os pacientes. Nós sabemos que para o Brasil isso não vai ser a nossa realidade, então por isso que a gente propôs já na plataforma que a gente tem imagens de raio-x e imagens de
Então, a gente tem esse projeto. Esse projeto, na verdade, é uma grande união, tanto dos radiologistas brasileiros, apoiados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, quanto de várias empresas, para tentar tanto montar essa plataforma de casos, quanto, no segundo momento, a gente ter a inteligência artificial. Então, quais foram os nossos objetivos? Então, montar uma plataforma brasileira de tomo e raio-x para a aplicação de algoritmos de inteligência artificial para auxílio diagnóstico aos radiologistas. A gente acredita que a inteligência artificial ela é uma ferramenta de auxílio e não de substituição ao radiologista. Alavancar startups brasileiras qualificadas para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Desenvolver tecnologias nacionais eficazes e de rápida implementação para o controle de Covid ainda durante a pandemia. E elevar a maturidade do Brasil na utilização de AI na saúde. Então, quais são os requisitos desse algoritmo? A gente vai ter requisitos diferentes para o raio-x e para tomo. Para o raio-x, a gente só quer que o raio-x consiga diferenciar entre COVID e não COVID. Para tomo, além dessa diferenciação entre COVID e não COVID, a tomo permite a quantificação do parênquima acometido. E a gente acredita que essa seja uma informação que o clínico vai poder utilizar para tentar planejar quais são as ações que ele vai tomar com o paciente. Então, a gente também vai usar na tomo a quantificação do acometimento pulmonar. Já aqui, só para mostrar para vocês, assim, a gente tem tido grande apoio de empresas, de consultorias, de grandes hospitais, de grandes grupos de imagem, do Colégio Brasileiro para o desenvolvimento desse projeto. Tem sido uma grande ação entre brasileiros. E eu vou só explicar quais são as nossas frentes. A primeira frente, então, é a formação da plataforma. A gente está também fazendo com que algumas imagens elas sejam segmentadas para a gente facilitar, para ter um pouco de inteligência artificial com dados marcados, que a gente já mostrou que supervisionada ela é melhor, e o alavancamento das startups brasileiras. Paralelamente, a gente começou a ser procurado por empresas internacionais para a gente testar os algoritmos de inteligência artificial, e hoje todo radiologista que coloca um caso na plataforma, ele vai ter uma resposta com um algoritmo de inteligência artificial, e ele vai poder, junto com esse algoritmo, fazer o seu laudo diagnóstico. Tem uma terceira frente, que vai ser a posteriori, que é para ver o desfecho, junto com a Faculdade de Saúde Pública da USP, em que a gente vai pegar alguns casos que a gente consiga acompanhar os pacientes e saber se eles foram ou não entubados, e se entubados, se evoluíram ou não para óbito, para ver se dados clínicos, laboratoriais e a quantificação pela tomo conseguem prever o desfecho desse paciente. E a última frente é de segunda opinião. Nesse site as pessoas podem entrar, mandar casos, e daí o nosso grupo de radiologistas de tórax, ele dá uma segunda opinião em relação àqueles casos. Essa plataforma tem exatamente hoje um mês. A gente já teve 21 mil acessos à plataforma, já tem 14 hospitais cadastrados. No começo o cadastramento foi muito mais lento, agora já está sendo mais rápido, a gente consegue fazer uma média de 90 casos por dia. E a gente já tem 3.520 exames na plataforma de Covid. Só para a gente mostrar para vocês como funciona um pouco esses algoritmos que já existem, esse é um algoritmo chinês. Ele pega todas as imagens de tomo que são enviadas diretamente ou do aparelho de tomo ou do sistema de PACS e analisa. Ele analisa as áreas alteradas, ele faz um gráfico colorido em que ele mostra as áreas acometidas, ele faz um mapa de probabilidade de ser Covid. Esse caso, por exemplo, ele achou que era 99% de ser chance de Covid. E, por outro lado, ele dá uma informação importante também, que só 2,82% do pulmão estava acometido. Um outro caso em que a gente também, vejam que as áreas marcadas são as áreas patológicas, aí não estão todas marcadas, mas ele faz um mapa colorido de acometimento do pulmão. A probabilidade de Covid, nesse caso, ele deu 91,78% e o acometimento do pulmão de 38,4%. E o terceiro caso, em que a gente tem também um acometimento pulmonar bastante grande, mas ele dá uma probabilidade de Covid baixa, 10,4%, e um grande acometimento pulmonar, 53,46%.
Paralelamente, no Hospital das Clínicas, a gente está pegando os casos e uma equipe de radiologia torácica está avaliando esses casos e a gente está comparando o desempenho da inteligência artificial e do radiologista torácico. E o desempenho tem sido muito bom. A plataforma, como funciona? Então, nós temos essa ação entre os radiologistas brasileiros, em que eles, tanto os hospitais quanto clínicas, eles entram em contato com a nossa TI, eles vão entrar em contato com a TI e, através de uma plataforma da GE, eles vão colocar os casos numa nuvem da Amazon. No segundo momento, a gente vai chamar as startups, começa na semana que vem, no dia 8, o edital das startups, que foi feito pelo governo do estado. Daí, no terceiro momento, a gente vai ter, eles vão fazer a parte de treinamento e teste, e nós vamos, com a nossa equipe de radiologistas e a nossa equipe de voluntários, tanto da engenharia quanto das ciências da computação, avaliar a acurácia desses algoritmos. Então, a gente vai ter um grande, como na inteligência artificial, os 2 pontos importantes são a capacidade computacional e grande número de dados, a gente vai ter um grande número de dados para fazer esse estudo. Para a gente melhorar o desempenho dos algoritmos, nós estamos fazendo uma base de casos que estão sendo segmentados. A gente vai caso a caso e marca as áreas que estão comprometidas. E esse processo ajuda a melhorar o desempenho depois final dos algoritmos. Só para os senhores terem uma ideia, no início demora 3 horas para fazer cada caso. E depois que a pessoa já está com o radiologista, já está com muita prática, ele consegue fazer em 35, 40 minutos. Então, é um processo bastante trabalhoso que tem sido feito pelo Dr. Bruno Aragão e vários residentes do Hospital das Clínicas que se ofereceram voluntariamente para ajudar nesse processo. E aí a gente consegue ver em 3D as áreas acometidas. Em relação às startups, como eu disse, na semana que vem abre um edital. Esse edital é do governo do estado de São Paulo, ele fica aberto durante um tempo, tem o período de inscrição. Acabando o período de inscrição, as startups que estão inscritas vão receber os dados, inclusive de uso de tomo, uma quantidade de 200 casos que já estão segmentados. E a gente espera, no meio de junho, mais ou menos, já está começando a fazer os testes de acurácia desses algoritmos. E a gente espera que a gente tenha pelo menos um algoritmo de tomo e um algoritmo de raio-x prontos para serem usados no meio de julho. A segunda opinião, na verdade, ela foi motivada porque as pessoas que estavam começando a entrar na plataforma, a gente está vendo a interiorização da doença, né? E muitos colegas em muitas cidades não têm um radiologista de tórax especializado em tórax, ele é radiologista geral, e as pessoas estão começando a ficar muito angustiadas com isso. Então, a gente criou essa ferramenta de segunda opinião, em que os radiologistas de tórax do Hospital das Clínicas, eles atendem os colegas dando segunda opinião nos casos. E, por último, o que a gente vai fazer um pouco mais para frente é esse trabalho com a saúde pública. A gente vai pegar os casos do Hospital das Clínicas, Hospital Sírio-Libanês e Grupo Fleury, e a gente vai ver o desfecho desses pacientes, os que evoluíram para intubação ou os que não evoluíram para intubação, e nos da intubação, os que evoluíram para óbito ou não. E junto com os dados clínicos e dados laboratoriais, vamos ver se, principalmente, essa quantificação da tomo, ela tem algum valor clínico. Eu acho que, por último, o que eu queria deixar, esse é um desenho bastante emblemático, é uma criança que teve no pronto-socorro do John Hopkins, e ela desenhou a consulta dela. E a gente vê o pessoal na sala de espera, ela e a mãe, até um coraçãozinho lá, e daí a gente vê o médico virado de costas, mexendo no computador. Então, apesar de toda a utilização da inteligência artificial, do potencial que ela tem de ajudar o médico, a gente não pode esquecer que nós somos médicos e que a gente está cuidando dos pacientes. Então, a gente não pode esquecer do lado humano. Eu queria, por último, mostrar o núcleo do INRAD deste projeto, né, coordenado pelo professor Giovanni, por mim e pelo engenheiro Marco Bego, e aos médicos radiologistas que têm trabalhado incessantemente nesse projeto. Gostaria de agradecer a atenção dos senhores, ao presidente, ao acadêmico Giovanni, e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia. Eu acho que esse é um projeto que nós consideramos muito relevante, desde que o Instituto de Radiologia resolveu criar um centro de inteligência artificial. O objetivo era, a partir de 2021, introduzir a inteligência artificial como
uma disciplina obrigatória para os radiologistas e também para outras especialidades. É um laboratório que está sendo construído junto com a Siemens, e a ideia é introduzir a inteligência artificial na prática médica do Hospital das Clínicas e fazendo parte integrante da cultura do radiologista. O que acontece com o Covid-19? O Covid-19 nos obriga, né, a acelerar, né, essa introdução da inteligência artificial na busca de poder auxiliar radiologistas de lugares mais remotos do Brasil, onde não existem radiologistas que são especializados em tórax e podem necessitar de um auxílio diagnóstico para resolver uma dúvida em relação se o paciente é um paciente suspeito de Covid ou não, né? E isso teve realmente, eu devo dizer, teve uma adesão, né? Eu digo que o Covid-19 provocou uma grande solidariedade, né? Tem muitas empresas, muitas pessoas físicas que resolveram ajudar, né? Ajudar financeiramente, ajudar tecnologicamente, e isso criou um grupo de empresas que resolveram aderir ao projeto de inteligência artificial e poder viabilizá-lo num prazo curto. E eu acho que isso vai deixar um grande legado, né? O legado de podermos acelerar a questão da introdução da cultura da inteligência artificial dentro do Complexo Hospital das Clínicas e também em outros lugares, e nesse momento poder ajudar os radiologistas a tomarem, e os médicos, né, a tomarem a maior decisão, uma decisão mais acertada, porque muitas vezes a tomografia se antecipa ao diagnóstico do PCR, porque o PCR demora alguns dias para ficar pronto e a tomografia tem um resultado de imediato. Então, muitas vezes, o paciente pode ser tratado de forma adequada no momento que a tomografia é feita, enquanto espera a confirmação diagnóstica. E devo dizer que essa experiência do Covid, eu acho que a gente tem que sempre buscar, né, a parte, né, o aspecto positivo. Não só acelerou dentro da inovação a questão da inteligência artificial, como nós introduzimos no HC os robôs, né, e estamos criando um laboratório de robótica para poder acelerar a participação de robôs dentro da assistência do hospital, e também do monitoramento remoto, junto com telemedicina, monitoramento remoto de pacientes da UTI, evitando que os pacientes da UTI tenham contato, poder reduzir o número de pessoas atendendo na UTI. A UTI do HC hoje tem 300 pacientes internados. E um fenômeno nacional, que é a telemedicina, virou realidade. E hoje nós sabemos que, pós-Covid, a telemedicina vai acabar sendo utilizada amplamente por uma necessidade, e porque nós consideramos que muitos pacientes, principalmente pacientes crônicos de segmento, eles podem ser monitorados à distância, e com a telemedicina eles podem ser acompanhados, evitando essa vinda excessiva ao hospital, que tem custo e tem riscos. Então, eu diria que nós temos que aproveitar justamente essa oportunidade de transformação, principalmente transformação digital, para poder modernizar e surgir mais fortes do que nós estávamos antes do Covid. E um pouco essa experiência que a professora Cláudia mostrou desse algoritmo de inteligência artificial, dessa plataforma, que felizmente foi acelerada em razão das dificuldades de momento. Assim, nós encerramos as apresentações. O segundo módulo foi um pouco mostrar um pouco algumas coisas de evolução, né, de prática clínica, não utilizadas tão corriqueiramente, e espero que nós tenhamos conseguido o objetivo de poder fazer um pouco a revisão da imagem em Covid-19 nesse momento difícil, interessante e desafiador que nós estamos passando no Brasil e no mundo. Agradeço ao professor Rubens Belfort, a todos os acadêmicos essa oportunidade, e a todos os que
acompanharam essas apresentações. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Giovanni Cerrin. A apresentação foi excelente. Eu acho que essa última apresentação pela professora Cláudia Leite, que eu sei que, conforme você mesmo me disse, foi fundamental na organização do próprio programa e que merecia também ter sido coordenadora junto com o acadêmico Giovanni Cerrin. Foi o ápice de uma série de aulas ótimas e existem algumas pessoas já inscritas para falar, para comentar, mas eu não posso deixar claro de novo a importância da pujança da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fico muito à vontade, porque como não é a minha instituição, eu não estou fazendo elogio próprio. Fico um pouco constrangido, porque eu sou paulista e me orgulho da USP, eu me orgulho da Faculdade de Medicina, mas a gente ter uma instituição muito forte do lado da gente é fundamental para a gente avançar, porque quando uma faculdade no Brasil, na mesma cidade que a minha, consegue o que eles conseguem, eu tenho a imagem que isso é possível de ser feito no Brasil. A pior coisa é quando todas as instituições vão mal, porque aí tem a desculpa que ninguém consegue fazer nada. Eu acho que as apresentações de hoje, principalmente essa última, mostram que, apesar de tudo, sim, é possível fazer muita coisa, desde que a gente tenha a liderança certa durante muito tempo. E eu fico muito feliz de ver isso está acontecendo. Eu tenho uma perguntinha rápida, antes de passar a palavra para os outros. Na minha área de oftalmologia, inteligência artificial também é muito grande. Agradecendo o exemplo do gato, nós temos na oftalmologia grandes players, basicamente a Google investe muito, muito nessa área. Hoje nós tivemos 2 horas num programa conjunto com a Google e eles têm, então, há muito tempo investido em inteligência artificial, as máquinas já começam elas mesmas a descobrir coisas que a gente não vê e cada vez mais vai ser nesse sentido. Na área de vocês, tem grandes players como o Google trabalhando também? Na verdade... Responde, Cláudio, por favor. Não, acho que a Google especificamente não, né? O que tem sido mais na imagem tem sido mais pequenas empresas e daí conforme elas vão bem, as grandes empresas compram elas. Giovanni. Interessante, porque é claro que a radiologia é um mercado muito maior. Em oftalmologia, a Google tem 3 divisões. Uma sediada na Califórnia, especificamente para exames de inteligência artificial relacionados com retinopatia diabética e retinografia, e uma enorme em Londres, só fazendo OCT e com ênfase em degenerações senis. E eles têm uma presença muito forte, claro, no mercado mundial, investindo muito. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra, então... Só complementando, Rubens, na nossa área nós temos algumas empresas como a Siemens, a GE, a Philips, né, que trabalham muito nesses programas de inteligência artificial aplicada à radiologia. Tanto que nosso laboratório de inteligência artificial está sendo feito em parceria com a Siemens, que é uma empresa que investe muito em tecnologia e em particular, hoje, inteligência artificial aplicada à radiologia. Eu acho que essa é uma característica muito da radiologia, ter esses grandes players trabalhando em soluções de inteligência artificial. Para nós, as companhias em si que fabricam esses aparelhos não estão muito enfronhadas, mas a Google ocupa esse espaço. Nós temos há 2 anos e meio um trabalho em cooperação com a Google, agora temos fellow em Londres, inclusive através da Fundação Lehman, nessa área. Eu queria passar a palavra primeiro, então, ao acadêmico Arno von Histel, e depois, por ordem de mão levantada, Otávio Vaz e Barros Franco. Arno. Eu tive a impressão que o Arno tinha levantado a mão. Então, vamos passar a palavra agora ao Otávio Vaz, por favor. Presidente, eu não sei nem dizer o quanto que essa reunião foi importante para todos nós e como é bom pertencer a um grupo de excelência como nós pertencemos, sendo membros da Academia Nacional de Medicina. Eu queria iniciar reverenciando o Felipe Matoso, o que já foi feito aqui pelo Giovanni, não só pelo período em que ele exerceu a medicina e o que ele trouxe de conhecimento a todos nós na radiologia e na tomografia, e, em segundo lugar, o Giovanni, que foi, na verdade,
também uma excepcional, vamos dizer assim, escolha do Felipe para a substituição dele na cadeira que ele pertenceu durante tanto tempo. Nós somos privilegiados, nós pertencemos a uma geração que provavelmente a maioria dos acadêmicos aqui pertenceu, onde os hospitais tinham necrópsia. E eu pertencia a um hospital onde a doutora Nadil fazia necrópsia, o doutor Milano Ferrari, e nós aprendíamos muito, íamos muito à patologia para ver lâminas e ver necrópsias, e aprendemos todos. Durante uma fase, a patologia, a escolha da residência, a residência em patologia quase que sumiu no Rio de Janeiro, talvez pela pouca remuneração, pelas poucas condições de trabalho que os hospitais ofereciam, isso ficou esquecido. E eu estou vendo agora o Giovanni trazer uma coisa nova, que eu acho que vai revigorar muito a medicina, vai, vamos dizer assim, melhorar muito o nosso conhecimento médico. Eu fico realmente impressionado, e fiquei muito impressionado com essa autópsia minimamente invasiva e com a grandiosidade do conhecimento que ela traz para nós da patologia e certamente da fisiopatologia. Eu queria parabenizar os apresentadores e perguntar o seguinte: com esse novo método, existe qual é o índice de, vamos dizer assim, de aceitação das famílias para que isso seja realizado? Existe uma consulta às famílias? Qual é o índice de aceitação das famílias para essa autópsia minimamente invasiva? E eu acho que isso tem que ser muito divulgado, porque a USP certamente é um modelo para o Brasil, mas o ideal seria que os outros estados pudessem também ter uma patologia como essa, uma autópsia como essa, para que todos pudessem aprender na velocidade com que a USP está aprendendo e fazendo e transmitindo esse conhecimento a todos nós que exercemos a prática médica. Muito obrigado pelo conhecimento que vocês me trouxeram hoje nessa bela sessão da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, professor Otávio Vaz. É realmente um prazer poder dividir essas experiências aqui. E esse laboratório, esse projeto, foi um projeto que a radiologia desenvolveu apoiando uma ideia do professor Saldiva, e realmente é um projeto muito bem sucedido, porque as famílias aceitam muito mais, né, ter uma autópsia desse tipo. Acho que o Dr. Márcio pode responder a sua pergunta. Então, eu não tenho as porcentagens exatas, mas é isso que o professor Giovanni falou, né? O tom está muito baixo. Alô, vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo agora bem. Sim. Estão ouvindo? Alô, som. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Eu reafirmo o que o professor Giovanni falou. Eu não tenho as estatísticas, os números exatos da porcentagem de aceite, mas é muito maior do que da autópsia habitual, né, da autópsia normal, uma vez que ela é minimamente invasiva, né, e então isso gera, né, um transtorno muito menor para a família. Então, acho que a tendência é ter uma aceitação muito maior mesmo. Obrigado. Arno, você havia pedido a palavra ou eu entendi mal? Achei que você tinha levantado a mão uma hora. Acadêmico Arno, está me ouvindo? O microfone está desligado, Arno. Acho que você precisa ligar o microfone. Alguém precisa ligar o O microfone. microfone dele está habilitado, professor. Tá bom. Está habilitado. Arno, você me ouve? Nós Você não ligou? ouvimos você. Quer falar? Alexandre, alguém pode ligar para ele? Enquanto isso, vamos passar a palavra ao acadêmico Barros Franco, por favor.
Vou ligar para ele. Obrigado. Acadêmico Barros Franco. Não, presidente, as apresentadoras, meus parabéns aí ao nosso prezado confrade pela organização desse evento, que foi um espetáculo. Vou fazer alguns comentários. Primeiro, em relação ao que foi dito pelo Dr. Antônio Serra. Realmente, hoje em dia, o ultrassom, na pneumologia e na terapia intensiva, praticamente eu vejo como no futuro vai ser o estetoscópio do pneumologista. Então, hoje se acompanha realmente as doenças pulmonares no CTI com muita facilidade, com ultrassom, se ao mesmo tempo acompanha a volemia, medindo o tamanho da cava, acompanha a hidratação do doente congesto, verificando o aumento ou diminuição do derrame. Então, eu acho que foi uma apresentação fantástica. Agora, outra apresentação fantástica que eu queria parabenizar foi da doutora Cláudia Leite. Realmente, eu acho que a inteligência artificial, especialmente na parte de radiologia e de interpretação de tomografia, é fundamental. Quer dizer, realmente, você ter um doente, vamos falar no COVID, com infiltrado pulmonar, e você ter a probabilidade de ser COVID, porque nem todo infiltrado pulmonar em vidro fosco, redondo e periférico é COVID, né? E ter a extensão, que isso é fundamental para definir a conduta terapêutica, se é 25, 125, 50, 50, é formidável. Então, para a doença intersticial, então, isso é fantástico, absolutamente fantástico. Contribui muito, porque pessoas que não têm contato com uma grande instituição, como é a USP, enfim, tantas outras, podem utilizar desse recurso para tirar seus casos de dúvida. Então, eu realmente parabenizo muito os dois pela sua apresentação. E a do Márcio foi Não posso. Essa autópsia, digamos, atual, algumas vezes sequer faz biópsia, porque no caso, como ele mostrou, através de uma ferida transfixante de cérebro, ele pode, com uma tomografia computadorizada do cadáver, definir a causa-morte, como foi que a bala entrou, de cima para baixo, de baixo para cima, é formidável. Então, são novidades que hoje eu aprendi muito. Foi uma tarde e um início de noite muito proveitosa. Obrigado a vocês. Muito obrigado. O Arno estava apenas querendo elogiar, então já foi transmitido o elogio a todos os participantes aqui. Também o presidente Pietro Novellino pediu que comunicasse que ele tentou entrar, teve problema técnico e adorou o programa. Acho que estão todos de parabéns. Foi uma tarde longa, extremamente proveitosa. Galvão pediu a palavra? Sim. Então, o acadêmico Galvão em seguida. Bem, primeiro, eu queria elogiar o evento como um todo, mas especialmente essa última parte foi fantasticamente elucidativa e estimuladora para o país, para a própria Universidade de São Paulo, que tanto tem realizado pelo ensino brasileiro, e especialmente chamando a atenção de alguns temas que eu gostaria de salientar. O professor Barros Franco apropriadamente falou da importância do ultrassom, do seu crescimento à beira do leito e fazendo uma série de coisas que pode facilitar o atendimento. Mas quando foi introduzido no Rio de Janeiro pelo acadêmico Felipe Matoso a ultrassonografia, ele falou uma frase naquela época, e eu estou falando aí de décadas atrás, ele falou uma frase que eu acho que espelha muito bem o que o Barros Franco falou hoje. A ultrassonografia tornar-se-á a extensão da mão do clínico. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Desde a palpação de um fígado, de um baço, de qualquer órgão que tenha aumentado, como também para puncionar uma veia numa emergência pela facilidade e menores riscos da mesma. Segundo, a autópsia minimamente invasiva, o colega que bem apresentou e muito bem, por sinal, podia reforçar o que foi dito e perguntado sobre como a família reage.
Saldiva apresentou, antes, né, de entrar na Academia Nacional de Medicina, a autópsia minimamente invasiva aí na Academia Nacional de Medicina. E, naquela ocasião, ele fez menção enfaticamente que a aceitação da família era muito maior do que as grandes autópsias que tinha que dissecar praticamente os pacientes. Quer dizer, e por último eu vi uma maravilha de apresentação da professora Cláudia Leite, que entusiasma qualquer estudioso de medicina. Por quê? Porque ela começa falando de uma coisa fundamental, que é a inteligência emocional, mas ela acaba falando da inteligência emocional. Então, ela soma o que tem que ser a medicina, né? O humanismo com a prática, com o exercício do conhecimento e tudo mais. Mas jamais uma criança desenhando um médico de costas para ele. Foi fantástica a sua apresentação, professora Cláudia Leite, e parabenizo novamente o professor Serri pela realização do evento e também ao Bruno Aragão, que esteve nesse processo, está nesse processo de realização da radiologia e inteligência artificial. Meus parabéns, realmente um dia brilhante, um dia inesquecível da Academia Nacional de Medicina. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado. Verdade. Nós não podemos deixar de lembrar que quem está por detrás, desde as etapas iniciais de planejamento até o minuto final, é a nossa equipe técnica. Chamá-las apenas de secretárias é pouco, não tenho nada para diminuir secretário, mas são muito mais que secretárias. A Cláudia Campos, Sandra Abreu, a Roberta Lima, e agora a Paula Padilha e a Michele. Elas são, sem dúvida, uma das maiores riquezas da Academia Nacional de Medicina. Não são apenas os acadêmicos, mas também o corpo técnico que nós temos, junto com o Ivanildo e o Edmilson, são fundamentais para a gente ir conseguindo trabalhar, apesar de tudo. Nós estamos com 38 candidatos ao aos prêmios da Academia Nacional de Medicina este ano, e também graças à equipe técnica da Academia, é que está sendo possível, primeiro, o recebimento dessas candidaturas todas e o processamento com toda a imparcialidade e a confidencialidade necessária. Então, acho que além de agradecer aos speakers e agradecendo ao acadêmico Giovanni Cerri, a todos os integrantes do programa científico, também um agradecimento e uma homenagem grande à nossa equipe administrativa da academia por tudo que tem feito. Sem dúvida, foi uma das melhores coisas que eu recebi ao iniciar meu mandato na Academia Nacional de Medicina. É ter essa excelente equipe composta pelas diretorias que me antecederam. São várias diretorias trabalhando na direção certa, investindo no que é mais importante para qualquer instituição, que são os recursos humanos, que muitas vezes, mais do que os diretores eleitos, mantêm a instituição no caminho certo. Então, a semana próxima nós não vamos ter sessão por causa do feriado, mas em 2 semanas estaremos novamente aqui, numa outra tarde, no Web Hall da Academia Nacional de Medicina. Boa tarde, parabéns, Giovanni e todos os participantes do programa científico. Boa noite.